Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos a partir do parágrafo número 168. Meus caros, nós faremos a partir de hoje uma pausa nos nossos vídeos nesse final de ano, começo de ano seguinte, e retornaremos com a graça de Deus a partir do mês de fevereiro. Então, aproveite nesses 2 meses, dezembro e janeiro, para reler os conteúdos do Catecismo até aqui estudados, assistir os vídeos anteriores e fique à vontade para nos mandar as suas dúvidas, fazer contato conosco através do próprio YouTube, né? Você sabe que aqui na parte de baixo do nosso vídeo, nós temos ali aqueles espaços para os comentários e ali você pode registrar a sua dúvida e com muita alegria a gente vai responder. Mas nesse período de dezembro e janeiro a gente fica sem lançar novos vídeos e retornaremos, se Deus quiser, a partir do mês de fevereiro. Tanto o nosso curso Crescer na Fé, quanto o curso da Palavra do Carlinhos. Então nós faremos esse recesso de fim de ano para reabastecer as baterias, não é isso? E se Deus quiser, vamos nessa nova oportunidade, com gás novo, com ânimo novo, com espírito renovado, levar a todos vocês a palavra de Deus, a doutrina da nossa querida e santa Igreja. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, não deixe de fazê-lo. Também acione o sininho para receber as notificações, sobretudo porque vamos ficar ausentes nesse período e quando lançarmos novos vídeos você será avisado e vai poder acompanhar sem perder nada, não é isso? E claro, compartilhe com a sua rede de contatos esses nossos vídeos, esses nossos conteúdos, para que mais pessoas conheçam a doutrina da nossa igreja e as coisas de Deus. Tá? Você vai estar evangelizando e ajudando a evangelizar, fazendo este compartilhamento. É isso? E claro, se você gostou destes nossos vídeos, não deixe de dar aí o seu positivo. Tá joia? Então nós vamos agora à nossa vinheta e já já retornamos com o parágrafo número 168 do nosso catecismo. Até já. Muito bem, meus amigos, estamos de volta e queremos fazer agora então a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo para que ele nos conduza, nos ilumine, nos mostre, nos revele todas as coisas de Deus e que tire de nossos corações e de nossas mentes toda sorte de resistências, tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa compreensão da doutrina da Igreja e das coisas de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E queremos também entregar este nosso vídeo de hoje, entregar cada um de vocês que estão nos assistindo agora, no coração imaculado de Nossa Senhora das Graças, que ela interceda por nós e nos abençoe com seu amor materno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, então,
Vamos fazer a leitura do parágrafo número 168 e aos pouquinhos a gente vai caminhando então no catecismo, ainda temos muito chão pela frente, não é verdade? Mas, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Não temos pressa, não é verdade? Então, acompanhe comigo aí na tela ou pelo seu catecismo o parágrafo número 168. É, antes de tudo, a Igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. E antes de tudo, a Igreja que em toda parte confessa o Senhor, a voz por toda a terra proclama a Santa Igreja, assim cantamos no Te Deum. E com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É por intermédio da Igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à Igreja de Deus? E a resposta: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. Muito bacana esse parágrafo, não é verdade? Porque nos traz uma clareza a respeito do papel que tem a Igreja neste contexto da nossa vida de fé. Mas eu acho que talvez você concorde comigo que a Igreja hoje passa por uma situação bastante interessante, eu diria muito difícil, né? Porque ela é alvo de certa falta de afeição. Eu não diria que seja uma rejeição propriamente, até mesmo por católicos. Pessoas que não compreendem o papel da igreja, o que seja a igreja, e por causa disso acabam fazendo pouco caso daquilo que a igreja é. E esta relação, então, entre a igreja e os cristãos tem se tornado bastante difícil nesses tempos atuais. E eu diria assim que tudo isso acontece por absoluta falta de estudo, por falta de conhecimento. Então é estudando esse catecismo da igreja, é estudando até mesmo a teologia, que nós vamos compreender o que é a igreja e o que é a fé. Por isso é importante você estudar. Então, meus caros, a igreja de fato hoje está lançada dentro desta nossa sociedade extremamente pluralista e diversa, e é neste campo tão difícil que a igreja está inserida, e nesses muitos, diversos pontos de vista do mundo, a igreja tenta evangelizar, ser sal da terra e luz do mundo. O fato é que hoje a religião, para muita gente, passou a ser mais um bem de consumo, como outros tantos, não é? E as pessoas escolhem a religião como quem está escolhendo um produto na prateleira do supermercado, e, portanto, a fé acaba se tornando um bem que está sujeito às leis da oferta e da procura, como outros tantos. E as pessoas nos dias de hoje se acham no direito de viver, cada um a seu modo, pouco importando qual seja de fato a verdade, o que as outras pessoas à minha volta pensam. As pessoas se colocam no centro do mundo, no centro de sua própria existência, e o importante é ser feliz. Pouco importa aquilo que as pessoas pensam ou desejam. Eu vivo a minha vida. E olha, as coisas de fato não são assim, não é verdade? Nós sabemos que a felicidade não pode ser construída a qualquer preço. Nós temos diante de nós verdades que são imutáveis. Existem coisas que são porque são, e pronto. E não mudam porque eu acho ou deixe de achar, não é? Muitos cristãos se afastam da igreja, às vezes não tanto por rejeição,
mas se afastam por quê? Nem ligo. Nem ligo, não faço questão. Elas se desvinculam, se tornam indiferentes àquilo que a igreja propõe ou àquilo que a igreja vive. E a gente percebe as consequências disso em todos os âmbitos. Hoje, assistindo os jornais, os noticiários, e mesmo dentro dos nossos círculos de relacionamento, familiares, sociais, nós vemos as famílias destroçadas, as famílias assumindo modelos completamente antagônicos a tudo aquilo que historicamente, desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe, as pessoas viviam, e hoje modelos completamente diferentes e atrapalhados. Nós vemos também modelos de vida de sexualidade completamente avessos. E o fato é que as pessoas estão cada vez mais perdidas, mais angustiadas. Nós vemos as pessoas se agarrando a superstições, a misticismos e numa agressividade sem igual, até mesmo contra a igreja, até mesmo contra os ministros da igreja, e por aí vai. Tudo isso porque as pessoas se colocaram no centro e acham que a igreja, ela não tem que dar palpite, ela não tem que falar nada a respeito da minha vida e nem da vida de ninguém. Mesmo os católicos que participam ativamente da igreja, até mesmo estes, têm uma visão de igreja às vezes distorcida. Eu não sei se é o caso de você que me assiste, mas às vezes as pessoas são muito mais familiarizadas e agradáveis a determinadas espiritualidades, a determinados movimentos, a certas comunidades, do que com a igreja propriamente, que abriga todos esses movimentos, espiritualidades e comunidades. É a igreja quem é a mãe e não esses movimentos e espiritualidades. E também existem muitas pessoas que dizem, olha, Jesus sim, igreja não. Como se isso fosse possível. Isso é insustentável, porque Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não dá para querer ficar só com a cabeça sem o corpo. Não dá para querer ficar só com o corpo sem a igreja. É um organismo único. Cristo e a sua igreja, a cabeça e o corpo. A verdade, meus caros, que querer um Jesus sem igreja ou um Jesus fora da igreja nunca existiu e não pode existir, porque se nós perdermos a igreja, vai se perder a única instância que é capaz de testemunhar verdadeiramente a Jesus Cristo. É a igreja quem o faz, porque Jesus foi o seu fundador, Jesus foi aquele que instaurou a sua igreja e vive nela. Portanto, meus caros, este encontro com Jesus e a vivência da fé só são possíveis através da igreja. E este é um ponto muito importante que o nosso estudo de hoje vem nos falar. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas o homem quer fazer de Deus a sua imagem e semelhança. Deus quer ser moldado, os homens querem moldar Deus segundo a sua conveniência, segundo as suas características, segundo os seus pensamentos. Então, não dá para a gente falar aquilo que a gente ouve com tanta frequência. Olha, eu acredito em Deus, mas eu não vou na igreja. Olha, eu rezo sim para Deus, mas eu rezo do meu jeito, Deus me entende. Será? Eu não correria esse risco? Porque às vezes nós estamos exatamente fazendo aquilo que o mundão faz, que é querer um Deus sem igreja, e isso não existe. Foi Jesus quem criou a Igreja Católica? Sim ou não? Olha, sim e não. Sim, de fato, Jesus criou a igreja.
quando ele chamou Pedro e falou: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa igreja, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Quando Jesus falou: eu sou a videira e vocês são os ramos, falando deste corpo único que somos nós e ele, que é a igreja. A igreja é o sinal, é o sacramento de Cristo. Quem olha para a igreja enxerga o seu Criador, que é Cristo. Quem olha para Cristo enxerga o Pai. Quem me vê, vê o Pai, falou Jesus. Portanto, Cristo é o sacramento do Pai, é o sinal do Pai. Então, nós podemos dizer que Jesus, sim, criou a igreja, não como instituição hierárquica que nós temos hoje. Esta instituição hierárquica se construiu por força das circunstâncias. Imaginem vocês um exemplo prático para a gente compreender um pouco essa questão. Imagine que você seja um camelô que tem ali uma banquinha vendendo determinado produto e esse produto começa a fazer muito sucesso e você começa a vender bastante, graças a Deus, não é? E você pensa consigo mesmo: olha, eu vou ter que aumentar um pouquinho esta minha banca, e você então compra uma banca um pouco maior para ter mais produtos, para conseguir atender mais os seus clientes, e isso começa a crescer ainda mais, e você fala: não, agora eu vou ter que alugar um ponto, vou ter que alugar uma salinha, uma loja, para eu poder, ou comprar uma loja, para poder vender e atender melhor os meus clientes. Então você se organiza e monta ali uma loja, e ali os seus clientes ficam mais confortáveis e você consegue atender a todos. E o crescimento continua acontecendo, então você contrata novos ou mais vendedores, mais atendentes, e o negócio começa a crescer, e de repente você começa a perceber que você pode abrir uma filial para atender melhor em outras regiões da cidade. Você abre uma filial e coloca lá um gerente, coloca uma pessoa responsável e outros tantos vendedores, e agora você já tem que contratar, quem sabe, um contador para tomar conta de todas as finanças e da contabilidade do seu negócio. E agora você já cresceu, você já se tornou uma rede de lojas, porque o crescimento tem sido muito grande, e agora você já está presente no país inteiro, e agora você quer, puxa vida, atender melhor. Eu vou, quem sabe, lançar ações na Bolsa de Valores, e esse seu negócio começa a crescer, e de repente você está no mundo inteiro. É o mesmo negócio que você tinha quando era um pequeno camelô lá no começo, só que agora cresceu, se organizou, e agora você, por conta de tudo isso, consegue atender melhor e oferecer os mesmos produtos e serviços a todos os clientes. A igreja foi assim, ela começou pequenininha, 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo, e a partir deles, Jesus constrói então a sua igreja, que vem crescendo, se organizando, mas a igreja é a mesma igreja que veio dos apóstolos, da sucessão apostólica. São o Papa e os bispos. O Papa e os bispos, os sucessores dos apóstolos, um após outro até os dias de hoje. Portanto, Jesus criou a igreja, criou o corpo místico que é a sua igreja, sim, mas esta hierarquia foi necessária a partir de Jesus para poder atender a todos e a milhares e milhões e bilhões de pessoas do mundo inteiro. Então, meus caros, a igreja é o sacramento de Jesus Cristo, e nós fazemos dessa nossa vida uma caminhada em comunidade igreja. Nós falamos na aula passada e reforçamos hoje: ninguém se salva sozinho. Nós vamos para Deus em povo. Deus participa do seu povo e nos salva dentro deste povo. Então, não vamos pensar que vamos nos salvar querendo viver do nosso jeito, sozinhos, eu e Deus. Não é assim que Deus age. Deus sempre agiu no meio do seu povo e para o seu povo. Então, mas isso tudo foi um aperitivo, porque eu
tema de igreja nós vamos ver com mais detalhes mais adiante no nosso catecismo. O importante hoje é a gente saber que a fé da igreja é anterior à nossa fé. Nós só acreditamos e só temos fé porque temos a igreja e foi ela quem nos deu a fé através do batismo. Portanto, toda a fé é participação na vida da igreja. Então, quando a gente fala eu creio ou nós cremos, são duas partes ou duas faces da mesma moeda. É um ato pessoal, sim, mas é também um ato participado, comunitário na vida da igreja. Então, meus caros amigos, não vamos nos iludir achando que temos esta coisa de querer caminhar sozinho. É isto aí. E nós vamos então agora no parágrafo 169 caminhar um pouquinho mais. Vamos lá? Acompanhe comigo. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé por meio da igreja, esta última é nossa mãe. Nós cremos na igreja como a mãe de nosso novo nascimento e não como se ela fosse a autora de nossa salvação. Por ser nossa mãe, a igreja é também a educadora de nossa fé. Esse parágrafo é lindo porque mostra realmente qual é a essência da igreja. A igreja é a nossa mãe. O que faz a mãe? Ela gera e dá a vida. É Deus quem dá a vida, mas através da participação da mãe. A mãe gera o filho em seu ventre, coloca no mundo, alimenta, educa. A vida é de Deus, mas a mãe tem participação. É um sinal, é uma característica divina daquilo que Deus faz com a sua igreja. Deus nos dá a vida através da mãe igreja. E olha que coisa linda, quando nós falamos de Jesus Cristo, ele desposou a sua igreja. É o amor esponsal de Deus que quer casar-se com o seu povo. Nós vemos na Sagrada Escritura, desde a primeira página até a última página, citações comparando o povo de Deus com a esposa de Deus. Deus quer desposar-nos. Esta figura do casamento entre a humanidade e Deus é muito presente na Sagrada Escritura. Especialmente em São João, nós vemos, por exemplo, na passagem das bodas de Caná, Jesus naquelas bodas. Jesus é o próprio noivo, não é? Então, através da sua paixão, morte e ressurreição, Jesus, ele lava, ele cura, ele perdoa, ele restaura a sua noiva, que é a igreja, e se casa com ela. E o presente de núpcias para a sua noiva é o Espírito Santo que dá a vida nova. Portanto, meus irmãos, nós temos aí neste mistério maravilhoso de Deus que gera a igreja e se casa com ela e dá vida a ela, a participação nossa no mistério de Deus, na eternidade. Nós estaremos um dia com ele, mas já iniciamos esta comunhão esponsal com ele desde agora. Só Deus salva, só Deus dá a vida, mas ele faz tudo isso através da igreja. É como eu disse, um bebê que recebe a vida, não é? Mas que precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, e a mãe faz isso de maneira muito especial, mas é Deus quem concede a vida. Então, meus caros, a realidade da igreja se confunde com o próprio Cristo, humano e divino. Humano porque tem a nossa participação neste corpo
porque é do Senhor, e divino, porque é de Deus, e Ele está junto, Ele caminha junto. Então, até que tudo seja restaurado definitivamente, quando Jesus voltar e levar todos os seus, nós vamos viver esta dicotomia do humano e do divino dessa nossa vida de povo de Deus caminhante. É claro, a igreja não se contamina com o nosso pecado, mas esse pecado está presente no meio de nós e a gente percebe isso de tantas formas, porque tem a nossa participação humana. Então não vamos deixar que este humano e este pecado presente nas pessoas que participam da igreja, sejam eles fiéis, sejam eles seus ministros, contaminem e atrapalhem a nossa relação com Deus, porque é Deus quem salva, mas o faz através da igreja. Não percamos nunca isso de referência, viu? Nós vamos ter que fazer esta profissão de fé a todo instante. Eu creio na igreja, a gente fala no credo quando participamos da missa. Creio na igreja, una, santa, católica, apostólica. Então nós fazemos esta profissão de fé e temos que viver esta profissão de fé. A minha experiência pessoal é: eu acolho e amo a minha igreja em tudo o que ela faz. Eu diria, não sei se eu vou falar besteira, mas eu prefiro errar com a igreja do que querer acertar sozinho sem ela. Eu vou dar com os burros na água. Então, às vezes a gente se coloca numa posição crítica, como dono da verdade, apontando o dedo e criticando, ou sei lá o que, seja o Papa, que hoje as pessoas, sem entender, sem compreender e, sobretudo, sem conhecer o autor e o dono da vida, que é Deus, ficam criticando. Então não vamos ser pessoas que vamos engrossar este falatório pagão que o mundo está vivendo hoje. Vamos abraçar, sim, a fé e vamos abraçar e acolher a igreja em nossas vidas, porque nós somos seus filhos. Ela nos dá a vida, tá bom? E já então caminhando para o final do nosso vídeo de hoje, nós desejamos a todos vocês a paz de Jesus, que vocês sejam muito felizes. Não deixem de reler esses conteúdos, vamos deixar aí na sequência uma proposta de leitura e de oração para você fazer na sequência, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos faça todos muito felizes juntos com a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.